Semente Pintura traz hoje um assunto muito importante do cenário atual, que é a disponibilidade das matérias-primas, demanda, oferta e precificação. Para falar sobre esse assunto, convidamos Ciro Marino, que é presidente executivo da Biquim e que vai nos contar como anda o setor químico brasileiro. Ciro, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, um prazer aqui poder conversar com vocês, né? Como todos sabem, a indústria química está aí na base de toda uma cadeia produtiva, principalmente na área de tintas, vernizes, né? Então, eu acho que é muito bom a gente ter esse papo agora para a gente poder esclarecer alguns pontos que ainda talvez não estejam muito perceptíveis ou claros para os nossos ouvintes aqui. Verdade, está tudo muito ainda incerto, né? E a gente quer saber de você, o que você tem visto nesse cenário. Então, vou começar com a minha primeira pergunta, que é com toda essa crise que o Brasil e o mundo vem enfrentando devido à pandemia, as indústrias têm passado por diversas dificuldades. Como anda a oferta de matérias-primas e aumento dos preços no setor químico brasileiro? Vamos lá. Bom, primeiro, sempre que a gente vai explicar um momento pontual, a gente precisa voltar um pouquinho no histórico, né? Bom, as empresas vinham com um certo otimismo para o ano de 2020, quando nós fomos surpreendidos aqui pela pandemia, né? Então, ali por volta de fevereiro, março, as coisas começaram a se retrair, o mundo inteiro se retraindo, e praticamente abril foi o mês, provavelmente o pior mês do ano, né? Já começamos a sentir alguma recuperaçãozinha em maio, alguma recuperação em junho. Para a indústria química, e quando eu falo indústria química, química de base, julho, agosto, setembro foram meses muito bons. Só para vocês terem uma ideia, quando a gente fala em termos de volume de vendas, eu não tenho ainda os números de setembro, terei em breve, provavelmente ao final da semana que vem. Mas os números de janeiro a agosto deste ano, comparado com janeiro a agosto do ano passado, a indústria química cresceu em volume 8%. Ou seja, apesar dos meses muito ruins que nós passamos, né, os volumes cresceram fortemente. Mas aí eu preciso colocar isso em ponta, que é aqui na discussão, que é um cenário bem amplo, eu queria começar a entrar nos detalhes. O que aconteceu durante a crise, principalmente naqueles meses de abril e maio, muitas incertezas, umas dificuldades de mercado, mercados em geral parados, principalmente o mercado consumidor final, né? A indústria química ela está um passo antes do consumidor final, mas nós sentimos que todas as empresas, de forma geral, com muita dificuldade com relação ao capital de giro, principalmente, né? Então, o primeiro momento, quando você tem dificuldade de capital de giro, mesmo com negócios incipientes, pequenos, a tendência é você utilizar o seu estoque, quer seja de produto, matérias-primas, assim como de produtos acabados, para fazer a gestão do seu capital de giro de forma adequada. Isso veio acontecendo em março, abril, algumas empresas ainda seguiram por maio, junho, né? E, de repente, em julho, quando recomeça as atividades aí de uma forma razoavelmente intensa, a indústria se deparou, a indústria que eu estou falando é a indústria química e depois as suas cadeias ajusantes, né? Nós podemos imaginar que nós temos a indústria química, depois nós temos uma outra empresa química que faz alguma transformação, depois temos um transformador final. Às vezes, para chegar no produto da indústria química até lá na ponta, passa por de 4 a 6 cadeias aproximadamente, né? E todas essas cadeias produtivas utilizaram do mesmo expediente que eu acabei de comentar, utilização de estoque de matérias-primas e produto acabado. De repente, existe agora uma situação de curtíssimo prazo, a necessidade de continuarmos atendendo o mercado final, consumidor, e ao mesmo tempo recompor os estoques da cadeia produtiva como um todo. Ou seja, não existe indústria no mundo, esse fenômeno que eu estou comentando, ele não é brasileiro, isso acontece no México, acontece nos Estados Unidos, acontece na China, acontece em todo lugar. Não existe a possibilidade da indústria, pontualmente, em 30 ou 60 dias, conseguir reorganizar as cadeias produtivas todas e passar a entregar produto lá na ponta de uma forma rápida e eficiente, no volume desejado. Isso necessita de um tempo agora para reacomodação. Algumas linhas, 60 dias, a maior parte das linhas, eu acredito que em 90 dias, ou seja, ainda dentro desse ano, nós teremos a situação resolvida, mas tem algumas linhas que vão um pouquinho mais adiante, os 120 dias. E não adianta também muito tentar buscar abastecimento no exterior,
porque lá a situação também é parecida com essa. Então, primeiro impacto, resumidamente, a questão de crédito, a questão de disponibilidade de capital de giro. Depois, consumo todo de estoques, quer seja de matéria-prima como produto acabado, todo esse pipeline aqui de atendimento ao consumidor final vazio, e a gente tentando agora, num curto prazo de tempo, né, recolocar esse pipeline aqui para fluir. Vai demorar um pouquinho de tempo. Então, aqui eu cobri o tema disponibilidade. Mas você me colocou uma segunda questão, que é a questão dos preços. Então, vamos lá. Quando a gente fala de produtos químicos, de forma geral, principalmente quanto mais próximos nós estivermos do início da cadeia ali de primeira geração, logo em seguida segunda geração, terceira geração, mas quanto mais próximos da primeira cadeia, quando você está muito ligado com óleo, gás, né, e outras matérias-primas que são importadas, os custos eles flutuam exatamente ao sabor do câmbio. E a gente não pode esquecer que, a depender do dia que você faz a medição, nós tivemos esse ano uma maxi desvalorização. Como eu ia dizendo, a partir do dia que você faz essa medição até o dia que você encerra, na média, essa maxi desvalorização do real em relação ao dólar foi da ordem de 35%. Né? E se fizermos uma comparação com o euro deve ter dado quase 45%, porque, além de tudo, o dólar se desvalorizou em relação ao euro também. Então, quando nós vamos buscar o suprimento de cara, você já também tem um choque do câmbio a absorver. Muitas vezes, essas cadeias elas demoram para trasladar toda essa variação cambial. Mas, se o câmbio persistir e ficar no patamar que ele se encontra hoje, seguramente isso, num determinado momento, vai bater lá no consumidor final. Logicamente, quanto mais você caminha lá na terceira, quarta geração, menor o impacto da questão cambial e maior o impacto das questões das despesas em reais, né? Não irreais, né? Em reais. Então, nesse caso, logicamente, quanto mais próximo do consumidor, menor o impacto do dólar, ou seja, aqueles 35% não batem como 35% lá na ponta, mas seguramente vai gerar uma pressão inflacionária. Né? Por outro lado, nós tivemos durante esse período aí uma queda de juros bastante importante, ou seja, e também acesso ao crédito ficou facilitado pelo governo, uma série de medidas para empresas, desde grandes, as grandes até que nem dependeram tanto, que muitas delas puderam ir no mercado internacional buscar crédito. A cadeia química, ela acabou atuando nos primeiros meses de trabalho como praticamente um banco, porque ela acabou financiando os seus clientes, porque os bancos ainda estavam resistentes, não havia tanto crédito aqui ou ali, ou BNDES, etc., o que fosse, e os demais ferramentas de crédito que foram criadas, e até aquelas de postergação de consumo de capital de giro, como as questões das leis trabalhistas, ou os encargos trabalhistas que foram diferidos ao longo do tempo. Né? Então, isso tudo demorou um pouquinho de tempo para ser equacionado, mas, por sorte, agora a taxa de juros está num patamar bastante acessível para quem tem bom histórico de crédito. Né? Como também aumentou o risco, então tem aquela oposição. O dinheiro está em maior oferta, isso baixa o custo do dinheiro, porém, o risco aumentou também, isso cria um efeito reverso, aumentando um pouco. Então, a depender de onde você estiver na captação, você pode ter um bom momento agora para seu capital de giro. Então, isso eu cobri, basicamente, as questões de volume, as questões de câmbio. Mas é sempre bom lembrar que, devido a esse desequilíbrio na cadeia como um todo, além do impacto de câmbio, essa questão vamos dizer, desse suprimento meio interrompido causa alguma falta de produto aqui e outra ali. E causou falta de um produto aqui e outro ali, esse produto vai subir de preço também. Regras de mercado, oferta e demanda, isso ainda segue presente no Brasil. Então, nós temos duplo impacto, como ficou claro aqui na minha exposição. Um primeiro é a questão da disponibilidade de fato, porque as cadeias ainda não estão totalmente preenchidas, né? E o segundo, devido a essa questão cambial. Eu acho que essa é a resposta mais ampla que expressa a realidade do setor hoje. A indústria química hoje ela ainda opera com ociosidade. Para vocês terem uma ideia, mesmo com essa demanda todo acelerado como está, ela opera hoje, o último dado que eu tive de agosto, nós estamos operando a 78% da capacidade instalada. Enquanto que nos últimos anos, a indústria química vinha operando ao redor de 70%. Ou seja, é uma retomada importante, mas ainda existe muita capacidade ociosa a ser
utilizada no Brasil sem grandes investimentos. Talvez essa seja uma das grandes vantagens do Brasil na retomada aí nos próximos anos, par de anos aí para frente. Uhum. O Ciro, e existe capacidade na indústria química em geral para atender às demandas nacionais? E quais os níveis da demanda atual? Então, era isso que eu comentava. Os níveis de demanda são razoavelmente fortes, mas o suprimento ainda está desestruturado porque falta uma matéria-prima aqui, outra ali, nem todo mundo consegue trabalhar 100% da capacidade. Essa é a questão. Capacidade existe, ainda temos que lutar por suprimento adequado de uma ou outra matéria-prima para que a gente possa voltar ao ciclo normal. Esse momento pontual agora de falta de alguns insumos, a depender de onde você esteja na cadeia produtiva, vai persistir ainda por um tempinho. Mas capacidade existe, é só tempo para que a gente consiga reequilibrar a oferta e a demanda. O mercado brasileiro ainda precisa muito de produtos importados, né? Como que está essa falta de matéria-prima? Como que você tem visto isso? Como eu comentei logo na abertura, na nossa visão, o que acontece no Brasil não é privilégio do Brasil. Eu tenho a impressão que no Brasil nós estamos retomando a economia de forma mais acelerada do que a média do que eu tenho observado nos demais países. Mas com maior ou menor impacto, o que eu comentei é mais ou menos padrão para todo mundo, com exceção do câmbio, logicamente. Quem opera com moeda forte, a não ser o europeu, que acabou ficando com seus produtos um pouquinho mais caros por causa da valorização ou a desvalorização do dólar em relação ao euro, né? De forma geral, a situação é persistente no mundo todo. A importação de químicos tem crescido muito nos últimos 12 anos, mais ou menos, 12, 14 anos. Nós viemos lá de um nível ao redor de 30%, mais ou menos, de importação de químicos, aí 30%, desculpa, quando comparamos o mercado total, necessidade de compra de produtos químicos, 30% abastecido pelo produto importado. E agora nós estamos chegando a quase 45% esse ano. Né? Parte por quê? Porque nós entramos na crise um pouquinho atrasados, os demais países entraram um pouco antes, havia produto ainda na água aí, sendo transportado tal, para poder abastecer a previsão otimista de 2020, né? Mas ainda a importação foi muito alta. Essa importação de produtos químicos de forma geral talvez não tenha exatamente a ver com o setor de tintas e vernizes, né? Mas grande parte desse crescimento de importação de químicos hoje está na área de fertilizantes. Porque o Brasil, com essa estrutura que ele tem de custos, essa questão das reformas estruturantes que ainda estão pendentes, né? Nós conseguimos fazer a previdenciária, mas ainda falta trabalharmos aqui na tributária, precisamos trabalhar na reforma política, na reforma administrativa, para que a gente tenha não só essa figura que parece econômica razoavelmente boa agora, mas que ela tenha persistência, que ela possa ser o novo, eu não gosto de usar a palavra novo normal, mas que seja um novo Brasil, né, para que a gente possa atrair investimento, expandir uma série de negócios. Mas hoje o grande buraco é a área agrícola, porque apesar do Brasil ter na sua balança comercial forte exportação, né, de grãos, etc., nós estamos falando sempre de commodities, é raro o Brasil enviar ou exportar produtos industrializados, que é justamente onde agregaria valor e traria empregos, né? Então, nós estamos ainda numa fase ainda, eu acho que muito rudimentar no comércio exterior, exportando só commodities. Mas, por outro lado, a gente praticamente hoje já não produz mais fertilizantes no Brasil. 90% praticamente dos fertilizantes hoje são importados, ou seja, o Brasil hoje não tem uma independência do mercado internacional, né, para garantir o que a gente pode chamar da biossegurança, não só local, como exportação para o resto do mundo, porque está dependendo de outras origens. A raiz desse problema hoje reside na questão do gás natural. Se nós não tivermos um gás natural competitivo, que é um projeto que já passou pela Câmara, agora está no Senado, se nós não tivermos um gás competitivo, é muito difícil nós retomarmos essas fábricas. Nós temos as fábricas no Brasil, poderíamos aumentar a capacidade, inclusive pertence à Petrobras, né? Ela tem uma fábrica em Sergipe, ela tem uma fábrica em Camaçari, né?
que agora, inclusive, foi arrendada essas duas foram arrendadas por um grupo nacional que intenciona retomar a produção de fertilizantes, mas depende do gás, novamente. E temos também uma no Paraná, temos um projeto grande no Mato Grosso que precisa que a gente defina essa questão do gás natural para que a gente possa realmente, de fato, nos tornarmos mais independentes do mercado exterior, né? No exterior. Então, a indústria química hoje ela sofre esse enorme déficit, mas grande parte do déficit é alavancado pela parte agrícola, fertilizantes, agroquímicos de forma geral. Tá. E, na sua visão, a crise trouxe aprendizado aos negócios que mudarão os processos da cadeia de suprimento nas indústrias de tintas? E quais seriam essas mudanças aí no curto e médio prazo? Bom, aqui, novamente, eu gostaria de te dar uma resposta bem ampla, né? Tá. Eu acho que já eu comentei en passant essa questão da agricultura, produtos agrícolas, agroquímicos, etc. Falei a respeito de biossegurança, né? E Tá. sob a minha ótica, conversando com minhas interfaces aqui que eu tenho, tanto no Ministério da Defesa, Ministério da Economia, existe uma preocupação do Brasil. O Brasil precisa rever a sua estratégia de suprimentos, né? Como você pode ver, eu já comecei lá para trás, porque essa resposta pode ser um pouquinho longa para que ela seja compreensível. Tá. Então, uma vez que o Brasil faça um reposicionamento estratégico, tudo nos leva a crer que o mundo aprendeu muito com essa pandemia, principalmente aprendeu que o excesso de dependência de suprimento numa única região pode colocar todas as cadeias a nível global sob risco, né? Se você observar o Brasil, particularmente nesses últimos 30 anos, onde nós tivemos assim uma grande desindustrialização, principalmente do setor químico, um desmonte do setor químico. O setor químico perdeu várias cadeias de produção, não só as matérias-primas básicas, como as cadeias um pouco mais adiante, inclusive intermediários farmacêuticos. A gente fala de biossegurança, mas a gente fala de segurança de forma geral, né? Não só agrícola, como também a questão de saúde pública. Nós chegamos a ter mais de 180 produtores de intermediários farmacêuticos, hoje deve ter uma dúzia, né? Foi praticamente desmontado, tudo transferido lá para o Oriente, né? Muita coisa para a China, e mais recentemente indo para a Índia, alguns outros países ali, como Camboja, Vietnã, também usufruindo do momento e da posição estratégica regional, também alavancando por trás do negócio, Coreia, né? E países muito disciplinados. A gente imagina que o Brasil está tentando um acordo aqui com a Coreia, e a Coreia já tem hoje um plano escrito de 10 anos para a recuperação do Covid-19. Um plano de 10 anos. Nós, no Brasil, não temos um plano até dezembro do que nós vamos fazer. Então, se imaginarmos assim, uma simples abertura total, como alguns pensam, a gente não consegue sobreviver como indústria nacional. Nós não temos uma estrutura de custo, falei anteriormente, as questões estruturantes, a questão monetária, etc. Então, a indústria ela precisa de um tempinho para se adequar e poder competir de forma, pelo menos, assimétrica com os países que são pares no fornecimento mundial. Bom, isto posto, voltando ao risco que eu comentei com você, que hoje é percebido pela maior parte das economias e também pelas indústrias privadas, muito provavelmente o mundo vai passar por uma transformação não vou dizer geopolítica, mas é uma modificação geográfica de produção, né? Então, essa concentração do Ocidente, paulatinamente, nesta próxima década, deve retornar, pelo menos em parte, uma parte relevante para o Ocidente. Os Estados Unidos está fazendo esse trabalho, a Europa está fazendo um trabalho parecido, e o Brasil, como um país que tem área, né? O país tem petróleo, o país tem gás. Logicamente, no monopólio, ele não tem, talvez, em quantidade suficiente, mas ele se abrindo, o projeto do gás sendo implementado, nós vamos ter muito mais ofertas. Então, se nós temos matéria-prima, temos espaço, nós temos tecnologia, né? E, principalmente, que muita gente esquece, nós temos água, né? A gente vê uma crise de abastecimento de água no mundo inteiro, né? A própria Índia, a Índia depende basicamente de gelo para os rios fluírem na Índia,
e com as modificações climáticas estão muito expostos também a essas oscilações de abastecimento. O Brasil sofre muito menos com isso, né? Então, o Brasil praticamente tem tudo certo para herdar uma porção dessa produção que estaria movimentando-se do Ocidente para o Oriente. Um outro ponto importante, e aí eu já começo a entrar mais no detalhe da indústria, aqui, e depois vou chegar um pouquinho na indústria de tintas, é o seguinte: uma vez que a gente consiga trazer, primeiro, confiabilidade, segurança jurídica, os investimentos voltem para o Brasil, considerando que a gente pode agregar muito para os produtores, inclusive não só abastecerem esse déficit de 45%, como também criarem mercados para exportação, a indústria química brasileira, que hoje é a sexta do mundo, não é um sonho da minha parte. Nós temos todos os pré-requisitos para saltarmos da sexta para a quarta posição mundial, que é um salto gigantesco, né? Nós temos coisas acontecendo, como o PL do gás, nós temos a questão do marco do saneamento básico, que foi definido agora. Já temos empresas privadas que estão iniciando o trabalho nessa área. Nós estamos falando de investimento de US$ 1 trilhão aproximadamente na área de saneamento básico. Veja a oportunidade para o mercado de tintas, para o mercado de plásticos, né, polipropileno para tubulação, PVC, concreto, armação, geotêxteis, etc. Então, são 500 mil empregos diretos, né? Isso nós estamos falando daquele mercado específico. Você imagina que sempre que a indústria, e uma indústria de saneamento é uma indústria também, se desenvolve, toda a parte de serviços no entorno se desenvolve, você alavanca empregos, você alavanca a economia como um todo, né? Para a indústria de tintas, em particular, se nós tivermos essas condições todas, a gente pode pensar que a nossa indústria automotiva, que sofreu muito com essa crise, provavelmente foi uma das indústrias, acho que depois da de turismo, tem umas assim pelo meio que sofreram muito. A indústria, seguramente, como é um bem durável, relativamente caro, não é prioritário e tal, a indústria automobilística deve encolher esse ano uns 20% ou 25%, mas se a indústria automotiva der um salto e retomar o crescimento que vinha sendo projetado, a nossa capacidade já instalada hoje é gigante em produção de veículos, né? A gente podemos voltar com maior competitividade na produção, por exemplo, de alumínio, blocos de motor, chapa metálica, porque hoje o Brasil, por incrível que pareça, exporta ferro e importa aço chinês, né? Não faz sentido isso. Se a energia aqui for competitiva, a gente pode expandir toda esta indústria aqui. E, logicamente, nós podemos expandir, por exemplo, uma indústria automotiva. A indústria de construção civil está muito otimista com o que está acontecendo. Não só também, quando a gente fala de pandemia, as pessoas estão revendo a sua forma de trabalho, pelo que eu tenho observado, né? Nós aprendemos muito com essa questão do trabalho remoto, que nem todo trabalho necessariamente impõe a sua presença num escritório, né? Então, eu tenho visto assim, imóveis pelo interior valorizando-se. Eu vi valorização de 30%, 40%, porque as pessoas já sabem hoje que elas podem operar remotamente, com uma frequência menor de presença em escritórios, né? Então, isso tudo vai mudar a configuração desse mercado imobiliário também. Eu tenho visto crescimento forte, ele só não cresce mais porque falta, como nós começamos a conversa hoje, né? Falta cimento, não tem cimento suficiente, porque você pega um calcinador de cimento, você não é uma chave, liga e começa a operar. Putz, você demorou quase 20 dias para esfriar, quase 30 dias para aquecer, para retomar. Só aqui você tem quase 60 dias perdido ao desligar e retomar um calcinador de cimento. A mesma coisa vale para os altos fornos. Não tem aço hoje para sustentar a necessidade da indústria brasileira. Isso vai perdurar? Não. É só esses fornos voltarem a operar, não é? É só essa cadeia toda também, eu já comentei de outras indústrias, que eu faço parte, como a Biquim, né, de um grupo de empresas chamado Coalizão Indústria, que detém aí aproximadamente 45% do PIB industrial. Então, eu converso com a indústria farmacêutica, a Anfávia, o Instituto do Aço, a BIT Têxtil, a BIMAC, a Bicalçados, né? Nós temos aqui um grupo de entidades que compõem esse PIB dos 45%, que tem reportado situações similares a que nós estamos discutindo aqui. Hoje falta também um pouquinho de adesivo para calçados, né? E eles já sabem que não há o que fazer.
Tem que esperar, as coisas vão se organizar, vai ficar um pouquinho mais caro, toda a mesma história. Mas voltando com os aprendizados, e com tudo que eu comentei com você, essa mudança do Ocidente para o Oriente, toda a infraestrutura, se nós tivermos novamente reformas estruturantes, se nós tivermos as questões de estabilidade jurídica, eu acho que o Brasil tem tudo para atrair investimentos e crescer em todos os setores. Não será diferente para tintas. Eu até dei um exemplo agora. A indústria automotiva vai e a indústria de construção civil também vai. E, logicamente, conforme você tem melhor qualidade de vida da população, melhores salários, melhores níveis de emprego, aí já começa a repintura, né? Imobiliária também, que é bastante importante. Então, eu acho que se o que eu estou dizendo, nesta década, nós tivemos, talvez uma década seja um desafio muito grande, mas em 2 décadas, saltarmos da sexta para a 4ª posição na indústria química mundial, o potencial para o Brasil nesse setor de químicos e derivados será espetacular. Talvez eu seja otimista demais, né? Mas eu também vivo no Brasil como todos vocês, tenho sonhos, meus filhos ou netos, né? Continuem vivendo por aqui, e eu acho que a gente tem que acreditar, e dentro do possível nós temos, a minha geração, uma geração que esteve à parte da política, até por uma questão do regime que nós vivemos lá para trás, né? Mas eu cada vez mais, e principalmente nos últimos 15 anos, eu tenho me empenhado muito, porque nós dependemos da política. Eu não queria que essa entrevista fosse derivar para esse ponto, mas eu chamo a atenção da importância das pessoas escolherem bons candidatos, que a gente procure estudar o que está acontecendo, né? Não é nenhuma indicação para um partido ou outro, não é esse o meu tema aqui, logicamente, né? Mas simplesmente que a gente busque os melhores representantes, porque a gente depende muito mais da política do que a gente imagina. É fundamental, né, Ciro? Não tem como a gente fugir. A gente tem que escolher melhor, a gente tem que ter bons candidatos para poder escolher, né? Isso a gente depende um pouquinho também, né, de quem vai entrar aí para que a gente possa escolher boas pessoas, né? Isso mesmo. Você tem mais alguma pergunta para mim? Eu falei muito hoje, não? Tá ótima a entrevista, ficou muito boa. Na verdade, a última pergunta era só previsão aí para este ano e para o próximo, mas que você deu já ótimas expectativas. Olha, mas eu posso complementar isso. Por favor. Eu acho que para este ano, eu estou muito otimista dele ser melhor do que nós imaginávamos ali por volta de abril ou maio, mas muito melhor que abril ou maio. Talvez até um pouquinho melhor, não todas as cadeias, tem que ser bem claro, né? A gente tem que colocar um pé no chão aqui. Mas para algumas cadeias será muito melhor do que nós projetávamos para o ano 2020 normal, né? Talvez na média composta brasileira aí a gente ainda tem um PIB negativo, mas seguramente não será 9% ou 10% negativo como o pessoal imaginava num primeiro momento. Eu tenho uma aposta aí entre 3 e 4, mas os economistas estão falando algo talvez já chegando mais perto de algo entre 4 e 5 para o final do ano. Vamos dar uma olhadinha, negativo. Mas eu tenho uma grande preocupação com relação a 2021, sim. Então, todo esse otimismo que a gente está vivendo agora, nesse momento, na retomada, que parece que agora o foguete decolou e tal, nós precisamos imaginar que para 2021 nós não poderemos contar com tanto apoio governamental, né? Nós teremos um governo entrando 2021 bastante endividado. Normalmente, dívida pública, quando cresce, taxa de juros também cresce, né? E aí nós vamos precisar dar uma olhadinha como vai estar o humor internacional, porque nós temos a questão de câmbio. Numa situação de preocupação com relação ao risco país, normalmente o câmbio se desvaloriza. Porém, eu acho que o câmbio no Brasil já se desvalorizou demais. Então, eu acho que existe uma possibilidade de voltar um pouco o ano que vem. Então, o que a gente imagina? Talvez a taxa de juros vá subir, talvez o câmbio recue um pouquinho, né? Mas não vai haver tanto crédito disponível assim como nós tivemos nesse segundo semestre desse ano. Ainda tem crédito entrando, né? O mercado de crédito ainda está sendo irrigado, e vai até dezembro, pelo menos, né? Então, 2021, nós vamos precisar esperar um pouquinho, chegar mais perto para ver como é que a gente termina esse ano, o humor dos mercados internacionais, local, tal, para a gente fazer uma melhor previsão de 2021. Mas 2021 seguramente é um ano
de bastante cuidado. A gente viu que teve a gente não esperava essa retomada desse ano, né, tão rápida, e houve, mas aí a preocupação realmente vem para o ano que vem, aí como as coisas vão se comportar, né? Isso mesmo, vamos ver. Uhum. Se Deus quiser, vai dar tudo certo, né, Ciro? Estamos aqui para isso. A gente, dado o desafio, a gente procura o modelo para a gente poder reagir, né, de acordo com a situação. Mas, como eu falei anteriormente, eu sou uma pessoa otimista, né? Espero que a maior parte dos brasileiros me acompanhe nesse otimismo todo. Mas a gente não pode perder o pé da realidade. Só isso que eu tinha para encerrar aqui meus comentários em geral. Tá joia. Ciro, quero te agradecer mais uma vez pela entrevista. Muito obrigada por conceder tantas informações importantes aí para o nosso mercado. O que vocês precisarem, se for, logicamente, uma vez veiculada a entrevista, podem surgir dúvidas, questionamentos, tal, por favor, eu estou à disposição para complementar. Se eu não tiver a informação diretamente, eu vou buscar no corpo técnico da Biquim. Nós temos várias comissões, tanto temáticas como setoriais, para poder abordar cada um desses pontos que eu comentei de forma muito mais profunda. Hoje foi mais um panorama geral. Tá joia, Ciro. Muito obrigada. E a TV Pente Pintura fica por aqui e até uma próxima.